Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: o que significa o que Deus uniu, que não separem o homem? Mas antes que eu comece, já deixe o seu joinha, tá? Se inscreva no canal para estar recebendo outros vídeos. Já tenho mais de 90 temas postados. Você pode deixar nos comentários o que você achou. Você pode compartilhar também um desses vídeos, tá? Você pode compartilhar com alguém. Vou trazer de forma resumida. Eu sei que não é assunto para um vídeo só, mas vamos trazendo por vídeos, nós vamos trazendo por etapas. Vamos lá de forma resumida, eu e você. Vamos aprender um pouco mais? Bora lá. Bom, quando diz o que Deus juntou, o que Deus uniu, não separe o homem, ou que o homem não separe o que Deus uniu, esse significado está na Bíblia. Essa passagem, esse mote, está na Bíblia. Vamos lá? Deus está referindo sobre o quê? Sobre casamento e divórcio. Ok? É do ensinamento de Jesus que ele diz a respeito de casamento e divórcio. Está escrito nos evangelhos. Primeiro, está escrito em Marcos 10, de 1 a 12, de carreirinha. Você pode ler, volta o vídeo depois e confirma. Mateus 19, de 1 a 12. Leia de carreirinha. Vamos lá. Em uma certa ocasião, quando Jesus estava falando ali com os fariseus, com os religiosos da época, saduceu e etc e tal, eles estavam conversando e um deles, fariseu, disse o seguinte: Jesus, mestre, rabi, é lícito um homem se separar ou divorciar-se de sua esposa? É lícito? O que diz a Bíblia? O que o Senhor diz a respeito? Olha só. Jesus, em essência, responde que não. 2 pontos. Abre aspas. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por esta causa, por esta razão, deixará o homem pai e mãe, deixará a casa dos pais e se unirá à sua mulher, sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não sois mais dois, mas um, porém um em dois. Entendeu? Uma só carne. Um só desejo, uma só vontade, mutualidade, estar junto, de acordo, combinando, certo? Vamos lá. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Dá uma confirmada lá em Mateus 19, 4, 6. Gênesis 1, 27 e 2, 24 já falava sobre isso. Se Gênesis já estava falando que Gênesis é o princípio, nós temos aí Mateus, já falando para o judeu, já falando para o gentil, já trazendo para nós essa recomendação. Então vamos lá. A lição de Jesus é que um casal é algo que Deus uniu. Tá? Entenda bem. O casamento não é algo de origem humana tão somente, tá? Ele tem uma origem de Deus. Que partiu de quem? De Deus. Você acabou de ouvir. Então, o que Deus uniu, que não separe o homem. Que não se divorcie, que não deixe a sua mulher, que não abandone o seu lar. Isso pode acontecer? Pode acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa. Mas hoje eu estou trazendo para você aqui um recado bíblico de Deus. Se você tem essa intenção, se alguém tem essa intenção, por isso que eu digo, assista, compartilhe com alguém que estiver precisando. Porque a base disso tudo é Deus. A base que nós temos hoje para um casamento feliz e sólido são as Escrituras, os mandamentos de Deus. Então vamos lá. Depois que Jesus diz que o que ele ajuntou, o que Deus ajuntou, não separe o homem,
Os fariseus religiosos da época, ressaltam que Moisés permitiu o divórcio. Os fariseus, os religiosos da época, queriam pegar Jesus no contrapé. Estavam querendo experimentar o Messias, para ver se Jesus caía na deles, para ver se Jesus tropeçava em alguma lei, em algum ponto da lei. Ok? Mas o que Jesus diz? O que Jesus fala? O que Deus uniu implica que é possível que isso aconteça, que seja quebrada essa aliança, que seja e que aconteça. Sim, pode acontecer, mas não é da vontade de Deus. É possível? É, mas não é da vontade de Deus. Porque foi dada ao homem, quando acontecesse qualquer coisa nesse sentido, eu trouxe em outro vídeo que diz o seguinte, que só se divorciem se for por causa de adultério, se uma das partes adulterar. Então a parte que foi que recebeu, que foi infiel, né, que quebrou essa aliança para com o seu cônjuge pode se divorciar. Se o homem cometeu adultério, a mulher pode se divorciar dele. Se a mulher cometeu o adultério, o homem pode se divorciar dela. Mas não é o caminho. Deus deixou para Moisés por causa da dureza do coração do homem. Mas não é da vontade de Deus, nunca foi. Então aqui os fariseus perguntam se era possível, o que acontecia, o que podia acontecer, se um homem separasse da sua esposa. Fizeram essa pergunta, depois eles chegam e falam assim, mas e na lei de Moisés? Você sabe o que está escrito na lei de Moisés? Aí Jesus fala assim, eu sei. Eu conheço da lei também, porque eu vim cumprir a lei. Na lei de Moisés é o seguinte, estou deixando o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês têm um coração muito duro. Vocês não se conversam, vocês não se dialogam, vocês não se acertam. Vocês não se amam. Em outras palavras, seria isso. Então vamos lá. 1 Coríntios 7,15. Dá uma olhadinha depois, tá bom? Dá uma olhadinha em Mateus 19,9. Então, era permitido o divórcio no caso de infidelidade impenitente por parte de um cônjuge, baseado em Mateus 19,9, acabei de dizer. Ou a deserção de um dos cônjuges crente por um outro cônjuge que seja incrédulo. No caso, quando eu disse para vocês, um adultério, seja ele qual for, tá certo? Então, nesses casos, sim. Então, nesses casos, o vínculo matrimonial foi quebrado. Houve infidelidade e deserção. Uma ruptura daquilo que Deus uniu. Uma aliança que foi quebrada. Ok? Então, isso é uma ocorrência trágica. Isso traz efeitos psicológicos, psicossomáticos. Isso traz efeitos nas questões espirituais, como eu disse, questão mental, as questões da alma. Eu já disse em outros vídeos que o ser humano ele é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Então sofre essas três partes. Tá? Então o divórcio estraga não só o casamento, o casal, mas o casal com filhos, seus pais, sogro e sogra, seus amigos. Eu citei isso em um outro vídeo. Então façais de tudo para que não se divorciem. Procure se acertar. Traga Deus para esse relacionamento, para esse casamento. Para que isso não venha a acontecer. Para que seja duradouro. Então vamos lá. Mesmo que as exceções acima sejam permitidas, nossa cultura e com muita frequência, até mesmo a igreja parecem considerar o divórcio como algo muito menos sério do que é. Não se trata de fato isso com afinco, com muito carinho, não. Parece que não estão muito afim. Tá certo? Mas se o casamento fosse simplesmente uma convenção humana, semelhante a uma parceria de negócio ou associação de um clube, então as pessoas estariam livres para entrar e sair desse relacionamento à vontade. Tá? O divórcio não é simplesmente duas pessoas que decidem separar. É um ou talvez ambos os parceiros do casamento decidindo o que vai acontecer, de forma a agir segundo o que vai comprometer a sua permanência, a sua vida íntegra. Porque vai trazer problemas sérios, sim.
em todos os sentidos. Com Deus também, obviamente. Tá? Então, o que tem que ser feito nesses casos? Tem que ser dialogado, conversado, colocar Deus nesse relacionamento. Colocar Deus aí nessa circunstância, nessa situação. Para quê? Para que o que Deus juntou não separe o homem. Ou não separe o homem. Que o homem não separe aquilo que Deus já abençoou, aquilo que Deus juntou para viverem para sempre. Então vamos lembrar, só para finalizar agora, já terminei o vídeo, mas só para finalizar, vamos lembrar o que foi dito naquele momento em que, diante do padre, diante do pastor, do líder, o que foi dito um para o outro perante as testemunhas? Você lembra ainda? Na doença, na saúde, não é isso? Na riqueza e na pobreza. Resumindo, em quaisquer situação e circunstância, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Feito então? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu relacionamento. Até um próximo vídeo.